Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Domingo passado, irmãos, nós demos início à exposição do livro de Atos, né? E todos os domingos agora, se Deus quiser, nós estaremos estudando o livro de Atos. O que nós entendemos, irmãos? Que o livro de Atos, ele é a continuação da obra de Cristo. O livro de Atos vai nos mostrar os apóstolos e a igreja continuando aquilo que Cristo começou. Amém? Atos capítulo 1. Esse livro, ele foi escrito por Lucas, né? Sabemos que Lucas, ele não era um apóstolo de Jesus, tá? Lucas não presenciou o ministério terreno de Jesus. Não, ele não foi uma testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. Lucas era um médico, companheiro de Paulo. Mesmo assim, ele escreveu. Ele escreveu o livro de Lucas, que é um dos evangelhos, e ele também escreveu o livro de Atos. Pastor, como que pode ele ter escrevido? Porque o livro de Lucas, nós vamos ver Jesus ativo. O livro de Lucas fala sobre o ministério terreno de Jesus. Como que pode ele ter escrito se ele não estava lá? Se ele não foi uma testemunha ocular? Ele escreveu baseado no que falaram para ele, no que os outros, Paulo e outros falaram para ele. Agora, ele escreveu Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos, né? Em Lucas, nós vemos Jesus ativamente, fisicamente, curando, libertando, pregando. Em Atos, nós também vemos Jesus ativo, só que não mais presencialmente. Nós vamos ver ele ativo por meio da igreja, por meio dos apóstolos. Amém, irmãos? No culto passado, o que nós vimos? Nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 5. E nós vimos aqui o relato de Jesus vivo. Ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas ele ainda estava ali presente. Durante 40 dias ele ficou ali ensinando os apóstolos. E nós também vimos que, que antes de os apóstolos começarem qualquer movimento missionário, nós vemos que Jesus deu uma ordem para eles. E qual foi a ordem? Para eles esperarem. Lembra que tinha uma promessa? Eles deviam esperar a descida do Espírito Santo. O que nós percebemos com isso, irmãos? Jesus, ele não enviou os seus apóstolos de qualquer jeito. Veja que antes de enviá-los, ele os preparou, ensinou, preparou, e depois fez uma promessa, que era a descida do Espírito Santo. Então, ou seja, antes de Jesus exigir que eles dessem continuidade no que Jesus tinha começado, Jesus concedeu para eles poder. E foi esse poder que os capacitou a dar continuidade naquilo que Jesus começou. O que tudo isso nos ensina, irmãos? Esses ensinos, esse tempo que Jesus ficou ali preparando eles, capacitando eles. Isso nos ensina que a obra, ela não é nossa. A obra é de Cristo. É Cristo que chama e é Cristo que capacita aqueles que Ele chama. Você lembra quando o Senhor Jesus, Ele chamou Pedro e alguns outros apóstolos? Jesus disse o que para eles? Venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Esse vos farei mostra que é Cristo que capacita. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não escolhe pessoas prontas, que são capazes de fazer o que Ele quer que elas façam. Não. Ele chama aqueles que Ele deseja chamar e Ele capacita. Ou seja, a missão, ela não nasce de um entusiasmo humano. Não. Ela nasce de um chamado divino e da dependência do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não é por força do homem. Tudo que um discípulo, tudo que um servo de Cristo faz, ele não faz por conta de sua intelectualidade, sua sabedoria, sua unção. Não.
Tudo que o servo de Deus faz, ele faz porque o Senhor o capacitou para aquilo. Tá certo? Então, até aqui, até onde nós lemos no versículo 5, ele fala do que Cristo fez pelos 12. Instruiu, orientou, concedeu o poder. Na exposição de hoje, irmãos, o que nós veremos? Nós veremos os apóstolos fazendo uma pergunta para Jesus, e essa pergunta mostra que eles tinham uma visão errônea referente ao reino que ele veio implantar aqui nesse mundo. Os apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, que foram ensinados por Jesus. Ainda assim, ali nos últimos instantes de Jesus presente aqui nesse mundo, nós vamos ver que os apóstolos ainda não tinham entendido o que era o reino que Jesus veio implantar. Vamos fazer a leitura? Atos capítulo 1, hoje será do 6 ao 8. Todos encontraram? Podemos ler? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra. Somos gratos por estarmos aqui reunidos nesta manhã para cultuar e louvar o Teu nome. Pedimos que nesse momento de exposição das Escrituras o Senhor nos ajude. Ajude-nos a compreendê-las, me ajude a entregar apenas a Tua mensagem, que nada saia de mim mesmo, e que o Senhor ajude a todos nós a compreender a Tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, e que essa mensagem, todos os ouvidos que chegarem a essa mensagem, que haja conversão, que haja transformação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja que, mesmo depois da ressurreição, mesmo depois de Jesus ensinar os discípulos, durante 40 dias, Jesus morreu. Depois que ele morreu, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele ficou ali 40 dias com os discípulos, ensinando eles. Prometeu para eles o Espírito Santo. Mesmo assim, eles ainda tinham uma expectativa equivocada referente ao reino. Nós vemos aqui no texto que os apóstolos, eles criam em Cristo. Eles criam em Jesus. Eles criam na ressurreição, até porque eles visualizaram a ressurreição. Eles criam no reino. Eles conviveram com Jesus por 3 anos, depois mais 40 dias. Mesmo assim, eles confundiam. Eles achavam que o reino viria de imediato. Eles achavam que o reino que Jesus veio estabelecer era territorial, era algo voltado para um lado político, governamental. E isso, irmãos, apenas revela o coração humano. Por quê? Porque isso aqui mostra a incapacidade do coração do homem de entender as coisas espirituais. Se o Senhor não agir no coração do homem, se o Senhor não intervir, o homem não é capaz de compreender as coisas do reino, as coisas do alto. E os discípulos nos mostraram isso. Nós vemos aqui neles pressa, imediatismo e um coração incapaz de compreender o que Jesus estava falando sobre o reino. Essa pergunta dos discípulos que eles fizeram aqui no versículo 6, será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? Essa pergunta, irmãos, mostra que o maior desafio da igreja
O maior desafio dos cristãos não é apenas cumprir a missão, ou como nós conhecemos, né, fazer a obra. Esse não é o maior desafio. O maior desafio é ter a compreensão correta do reino que Cristo estabeleceu. Esse é o maior desafio. Hoje nós vemos pessoas falando de Deus, pessoas que creem em Cristo, pessoas que falam do reino, pessoas que cantam sobre o céu, mas a maioria dessas pessoas ainda estão presas a uma visão terrena a respeito do reino. Elas continuam com expectativas de soluções imediatas, respostas rápidas. É isso que nós vemos na maioria. Mas a Escritura nos mostra, irmãos, que o reino que Cristo estabeleceu, ele não é assim. Não tem nada a ver com as coisas dessa vida. Ele é espiritual. O reino que Cristo estabeleceu, ele nasce no nosso coração e ele avança por meio de nós. Como que esse avanço se dá? Por meio de um bom testemunho e por meio de obediência ao Senhor. Não tem nada a ver com as coisas terrenas. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. O que você entende com isso? Que o governo de Deus, o reino que Ele estabeleceu, não está ligado às coisas dessa vida. Não está ligado ao que os nossos olhos veem, ao que as nossas mãos podem pegar. Não. O reino de Deus é espiritual. Mas infelizmente, irmãos, assim como os discípulos, nós também corremos o risco até de crer em Cristo, mas ter uma visão errônea referente ao reino. Mas eu creio, irmãos, que a exposição de hoje vai nos ajudar a compreender isso. Vamos fazer a exposição dos versículos. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, olha a pergunta, esses que estavam reunidos eram os apóstolos. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Esse "a" aqui faz muita diferença. Veja que eles não perguntam assim, será hoje que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Não, o reino a Israel. Então dá a entender que eles pensavam que Jesus ia devolver o reino para quem? Para Israel, porque o território estava dominado pelos romanos. Irmãos, estes homens, eles já estavam há um bom tempo com Jesus. Eles viram Jesus ensinando. Eles viram Jesus realizando milagres. Eles viram Jesus ressuscitado e glorificado. E ainda assim, eles não tinham entendido o que Jesus falava. Olha o que eles perguntaram. Quando será? Já é o tempo. Mas se nós estivéssemos lá, nós também não iríamos entender, como muitos de nós não entendíamos. Por que hoje nós entendemos? Porque o Senhor abriu o nosso coração para esse entendimento. Aí eu pergunto para você, eles fizeram essa pergunta, certo? Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Essa pergunta que eles fizeram, mostra interesse no que Jesus estava falando? Mostra ou não mostra? Mostra. Estavam interessados. Jesus falou sobre o reino, eles estavam interessados em saber sobre o reino. Só que mostra que eles tinham uma concepção errada. Eles tinham uma concepção terrena. Eles imaginavam Israel, um Israel restaurado que ia dominar todas as nações. Ou seja, eles tinham uma visão limitada do que significava o reino messiânico. E além disso, essa pergunta deles mostra impaciência, imediatismo por parte deles. O que Jesus falou que ia acontecer, não falou? O que eles teriam que fazer? Amém. Vai acontecer? Então tá bom, glória a Deus. Não, mas eles queriam saber quando que ia acontecer. Quando que será? É nesse tempo? É agora? Sabe aquela pessoa, quando você fala para ela de algo que você vai fazer, algo que você... Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Mas às vezes eu falo para a Sarinha assim, olha, a hora que o pai pegar um dinheirinho, o pai vai dar algo para você. Às vezes ela me pede alguma coisa
E eu falo, ó, quando o pai tiver um dinheirinho, o pai compra. E logo ela pergunta, quando que vai ser, pai? Quando que vai ser que o pai vai ter um dinheirinho? Tá vendo? Aquela ansiedade, aquela impaciência. Então, era mais ou menos o que os discípulos, o que os apóstolos fizeram. Jesus falou sobre um reino que ele vem estabelecer e de imediato, quando que vai ser? De que jeito que vai ser? Só que na cabeça deles era um reino físico, uma tomada de poder. Porque, como eu já falei para vocês, era isso que os judeus criam. Que o Messias viria para uma tomada de poder, para governar. E Jesus, de uma forma direta, irmãos, aqui nos próximos versículos, vai responder eles e vai fazer eles voltar a focar no que realmente importava. Olha só o próximo versículo, o 7. Jesus então respondeu, não cabe a vocês, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, em algumas versões, soberania. Então veja que a pergunta dos apóstolos, ela era legítima. A pergunta deles era honesta. Eles não perguntaram com malícia, era legítima, era honesta. E a resposta de Jesus foi sincera e direta. Como diz o ditado, né? Sem rodeios. Sabe aquelas pessoas que ficam rodeando, em vez dela falar logo, o que ela faz? Ela fica rodeando, porque ela... Não, Jesus aqui foi direto. É claro que ele foi direto de uma forma educada. Ele não respondeu com sarcasmo. Olha a resposta. Jesus respondeu, versículo 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria soberania. Em outras palavras, não é da conta de vocês. Você entende que esse não cabe a vocês? Jesus estava dizendo o quê? Não é da conta de vocês. Mas aí, para não magoar, né? Jesus falou assim, não cabe a vocês. Irmãos, veja que Jesus respondeu de uma forma direta. Mas por quê? Para eles entenderem que o tempo desse acontecimento não cabia a eles. Não era da conta deles. Essa resposta de Jesus, ela fecha todas as portas para as especulações. Para que os discípulos não ficassem mais especulando sobre quando seria, então não cabe a vocês. O Pai já determinou, o Pai, movido por sua soberania, já determinou quando seria. Não interessa a vocês saber quando é. Então Jesus ali fechou todas as portas de especulações. Agora uma coisa interessante, veja que Jesus não disse que eles não saberiam nada, a respeito do final dos tempos. Até porque nós vemos em outras passagens Jesus falando do final dos tempos. Nós vamos ver em Apocalipse Jesus entregando a João revelações de como seria o quê? O final dos tempos. Mas sobre aquela questão em particular, que era a volta dele, a restauração do reino de Israel, sobre aquela questão não competia a eles. Não competia. Jesus ele deu muitas dicas sobre o final dos tempos, lembra? Guerras, rumores de guerras, o amor se esfriaria, aquela coisa toda. Mas ficar especulando quando seria a data certa, isso aí Jesus disse, olha, isso aí não cabe a vocês. Por que Jesus disse isso, irmãos? O Senhor estava prestes a dar uma missão para eles. O Senhor estava prestes a confiar a eles aquilo que ele tinha começado. A partir daquele momento e até os nossos dias, a nossa missão, a nossa responsabilidade não é ficar tentando decifrar o relógio da história. Isso não compete a nós, quando Jesus vai voltar. Mas é cumprir a missão que ele deixou. Viver como testemunhas dele. Pregar o evangelho. Isso aqui, irmãos, nos faz lembrar de uma doutrina na teologia que nós conhecemos como o já e o ainda não. Vocês conhecem isso ou não? Existe uma doutrina na teologia
que ensina o já e o ainda não. O que ela ensina? Ela ensina que o reino já foi inaugurado, ali na ressurreição de Jesus, o reino foi inaugurado, mas ela ensina que a consumação do reino ainda não aconteceu, está por vir. Então, o reino já foi inaugurado, mas a consumação desse reino ainda não aconteceu, ainda está por vir. Mas o que isso tem a ver? Entre esses dois pontos, da inauguração do reino que já aconteceu, mas da consumação que ainda não aconteceu, o que cabe a nós cristãos? Viver com fidelidade ao Senhor. É a única coisa que cabe a nós, ser suas testemunhas. E outra coisa, deixar de lado qualquer especulação, qualquer curiosidade obsessiva com respeito à volta de Jesus. Irmãos, por que é importante falar isso? Porque existem pessoas que vivem, me perdoem a minha expressão, mas tem pessoas que elas vivem numa verdadeira paranoia com respeito à volta de Jesus. Paranoia. Sabe o que é paranoia? Quando a pessoa fica louca, obsessiva, ela fica atormentada com aquilo. Tem gente que está vivendo assim. Eu já ouvi gente dizer assim, eu nem quero ter filhos porque Jesus vai voltar logo, o que adianta ter filhos? Olha só. Tem gente que está deixando de viver as suas vidas por essa paranoia de que Jesus ele vai voltar. Mas sabe de quem é a culpa? Isso é culpa de muitos pregadores. Porque fica acontecendo as coisas no mundo, o que eles fazem? Eles ficam tocando terror nas pessoas, com teorias da conspiração. Olha aí, ó, tá vendo? Jesus falou que isso ia acontecer, a volta está próxima, tá vendo só? E aí vai deixando as pessoas paranoicas, preocupadas. Em vez de elas ansiarem a volta do Senhor com alegria, elas ficam preocupadas. Deixam de viver suas vidas, deixam de viver a vida comum e até de seguir uma ordem de Deus. O que o Senhor falou? Crescei e multiplicai-vos. Não é uma ordem bíblica? E tem gente que fala assim, não adianta ter filho, Jesus vai voltar logo. Antes de eu ter a Sarinha, foi isso que eu ouvi. Falaram assim para mim, não adianta, vai ter filho para quê? Nossa missão é pregar o Evangelho, logo Jesus vai voltar, é final dos tempos, o amor está se esfriando, vai colocar mais um no mundo para sofrer? Não, mais uma alma para ganhar, olha só. Olha que visão distorcida do que as Escrituras nos ensinam. Não é verdade? Então Jesus falou, não compete a vocês. Versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nesse versículo 8, tem tantos detalhes gloriosos aqui, mas eu vou tentar me ater aqui para passar para você a compreensão do que Jesus quis dizer aqui. Veja que Jesus, de uma forma direta, ele faz cessar aquela especulação de quando seria. Ele faz cessar e aí ele traz o foco para o que realmente importava. O que realmente importava? A data que ia acontecer? Não, o que estava para acontecer dali para diante. A missão que ele nos daria e a promessa. A promessa. Irmãos, o que Jesus fala aqui no versículo 8, aqui ele está revelando o chamado de todo cristão, de todos. O meu chamado, o seu chamado, o chamado de você que está assistindo. Aqui Jesus revela o chamado de todo cristão. Vamos ler novamente o versículo 8? Vamos ler juntos? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Até aqui. Só até aqui. Só até aqui. Aqui está a missão de todo cristão, o chamado de todo cristão. Você já identificou qual é? Já identificou qual é? Qual é?
ser testemunha de Cristo. É para isso que fomos chamados. É para isso que fomos chamados. Mas nós vamos chegar na testemunha, mas vamos falar da primeira coisa que ele diz: mas receberão poder. Ele fala que nós seremos testemunhas, certo? Mas antes de ser testemunha, o que ele diz? Receberão poder. Esse poder, ele é muito mais do que uma autoridade humana. Por exemplo, a pessoa que se torna presidente, ele recebe poder? Ele recebe uma autoridade humana. Autoridade humana. O poder que Jesus está falando aqui é diferente. Ele vai muito mais do que uma autoridade humana. O poder que Jesus está mostrando, está falando aqui, ele sobressai sobre qualquer autoridade humana. O que uma autoridade humana, o que esse poder nos capacita a fazer, autoridade humana nenhuma pode nos capacitar. Esse poder que Jesus está falando é o que capacitaria, tornaria os apóstolos aptos para realizar a missão. A missão que estava por vir. E que missão é essa, irmãos? Era curar? A missão dos apóstolos era curar? Realizar sinais, maravilhas? Mandar paralítico levantar? Mandar cego enxergar? Não. Essa não era e nunca foi a missão, irmãos. Os sinais que os apóstolos faziam era apenas para confirmar o ministério deles. Para mostrar que eles eram enviados do Senhor mesmo. Tanto que você hoje não vê mais ninguém realizando sinais como os apóstolos realizavam. Você já percebeu isso já? Que você não vê mais ninguém ressuscitando morto? Dificilmente você vê alguém chegar num paralítico e falar assim, levanta e anda. Dificilmente. Eu já fiz isso uma vez. Não levantou. Não levantou. Num culto, olha só, num culto, o cara estava sentado e eu ali, na antiga instituição, e eu ali, e olhava e aquilo me incomodava. Eu falava, meu Deus, mas o que vão pensar se eu não mandar esse cara levantar, né? Os apóstolos mandavam as pessoas levantar e andar, e eu olhava e pregava. Aí eu parei a pregação na hora e falei assim, o senhor crê? Ele falou, eu creio, então levanta e anda. Não levantou. Aí, pessoal, não levantou porque não creu. Vamos continuar a mensagem aqui. Misericórdia. Mas você está entendendo? Só que com os apóstolos não era assim. Sabe por quê? Porque eles tinham o dom da cura. Eu não quero entrar em desviar aqui o foco da mensagem. Por isso que nós cremos que esse dom cessou. Eles tinham o dom. Os apóstolos não falhavam, eles mandavam levantar e levantavam, porque eles tinham o dom. E por que eles tinham aquele dom? Porque aquele dom confirmava o ministério deles. Hoje, nós não precisamos ver sinais para crer, porque nós temos o relato dos sinais aonde? Nas Escrituras, então nós cremos nas Escrituras. Nós não podemos mais ficar correndo atrás de sinais, nós temos que crer nas Escrituras. Tem gente aí operando um monte de sinal, alguns são fake, mas tem gente operando um monte de sinal. Mas se um sinal, se um milagre não vier acompanhado de uma pregação fiel do Evangelho, não foi o Senhor que operou, é engano de Satanás. Então, o sinal tem que vir acompanhado da fidelidade. Amém? Então a missão não era essa. Não era essa a missão. Curar, libertar, essas coisas foi para confirmar o ministério. Mas a missão era ser testemunha de Cristo. A missão era pregar o Evangelho, irmãos. A missão era permanecer fiel até o fim. É isso que Jesus fala aqui. Vamos ler de novo? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito. E aí o que ele diz depois? E serão minhas testemunhas. Aonde que eles seriam testemunhas? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que o poder não veio para realizar sinais. Para que o Senhor deu poder? Para que eles fossem testemunha, irmãos. O poder é dado para ser testemunha. Foi para isso que o poder foi dado. Não para realizar sinais. O Espírito Santo em nós nos capacita
para ser testemunha de Cristo. É Ele que nos capacita. Ser testemunha é você relatar o que você viu. É você relatar o que você viveu. Você viu Jesus? Eu não vi Jesus. Mas eu posso relatar o que eu vivo. Por quê? Porque dentro de mim tem o Espírito Santo. Amém? E isso custe o que custar. Ser testemunha, custe o que custar. Nós vemos nas Escrituras que o preço que eles pagaram por testemunhar a Cristo foi alto. Foi muito alto. Eu quero frisar uma coisa com vocês. Um detalhe que muitos não percebem, mas está aqui. Jesus disse assim, ó, receberão poder, descer sobre o Espírito Santo, e ele disse assim, ó, e serão minhas testemunhas. Veja que Jesus não diz assim, ó, vocês darão testemunho. Não, é muito mais profundo. Vocês não darão, vocês não apenas vão o quê? Vocês vão ser minhas testemunhas. Ele não diz vocês darão, não, vocês serão. Vocês serão. Vocês não vão apenas falar, vocês vão ser. E por que vocês vão ser? Porque dentro de vocês vai ter o Espírito Santo. Vocês não vão apenas falar, mas com o Espírito Santo dentro de vocês, vocês vão mostrar, vocês vão ser as minhas testemunhas. Hoje nós vemos pessoas dizendo assim, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo, elas estão dando. Mas será que elas são testemunha? No dia a dia delas, quem olha para elas, vê Cristo nelas? Porque às vezes todo mundo vê que a pessoa foi curada, todo mundo vê que a pessoa tinha uma casa ruim, hoje tem uma casa boa, e ela fala, olha que Jesus me deu, aí compra um carro, cola o adesivo no carro, foi Deus que me deu. Está falando, mas Jesus não disse que nós daríamos, Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele, nós mostraríamos ele na nossa vida. Irmãos, ser testemunha de Cristo é você proclamar a Cristo. E como que eu proclamo a Cristo? Por meio da pregação do Evangelho. E também através de evidências. Mas que evidências são essas? Uma vida regenerada. Um coração transformado pela obra de Cristo. Uma pessoa não testemunha Cristo quando ela diz assim, eu tinha um carro, eu não tinha carro e hoje eu tenho carro. Eu não tinha casa e hoje eu tenho casa. Não, isso não é da testemunha de Cristo. Sabe quando que eu testemunho a Cristo? Quando eu digo assim, eu sou um pecador e Cristo me perdoou, Cristo me salvou. Eu tinha um coração de pedra, hoje eu tenho um coração de carne. O que testemunha Cristo, o que glorifica a Deus, é um coração regenerado, é um coração transformado, não são bens materiais alcançados, irmãos. É isso que testemunha Cristo, é as pessoas olharem para mim, é eu pregar o Evangelho, mas além de pregar o Evangelho, as pessoas olharem para mim e verem Cristo em mim. Verem Cristo no pai que eu sou, no marido que eu sou, no vizinho que eu sou, no cristão, no filho que eu sou. Isso é testemunhar Cristo. É muito mais do que falar, mas é eu mostrar Cristo por meio do meu coração que foi regenerado. Amém? Então Jesus disse, serão minhas testemunhas, mas não para por aí. Além de ser testemunha, ele diz mais, serão minhas testemunhas, parte B aqui do versículo 8, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos por partes. Os apóstolos queriam saber quando que ia acontecer. Ele falou assim, não compete. Acontecer a restauração do reino. Jesus falou, não compete a vocês. Depois Jesus disse, mas o que compete a vocês é o seguinte, vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas. Isso compete a vocês. E detalhe, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, não seria mais fácil Jesus só falar assim,
vocês serão minha testemunha em todo lugar que forem. Por que Jesus cita essas cidades? Nós temos uma lição aqui. Eu particularmente acredito que isso não foi aleatório, porque cada cidade tem uma representatividade. Jerusalém era a cidade onde praticamente o evangelho ele nasceu, onde a maioria do povo vivia, se concentrava ali. Então nós podemos ver Jerusalém como o nosso lar, a nossa igreja. Temos que dar testemunho onde? Em casa, na igreja. Aí depois ele fala da Judéia. Por que Judéia? A Judéia, ela fazia parte ali da região. Fazia parte ali da região. Ou seja, além de eu dar testemunho onde eu estou, na minha igreja, no meu lar, eu também tenho que dar testemunho aonde? Para as relações próximas, além da igreja, além da família, outras pessoas. Depois ele fala Samaria. Você sabe o que era Samaria? Samaria era a cidade que os judeus evitavam entrar. Os judeus e os samaritanos, eles não se bicavam. Mas Jesus falou o quê? Jerusalém, onde vocês vivem, Judéia, regiões vizinhas, Samaria, onde vocês não querem entrar, onde judeu não quer entrar. O nosso testemunho deve ser também para as pessoas que nós queremos evitar. Temos que dar um bom testemunho para elas. E qual é o último lugar que Jesus fala, irmãos? Até os confins da terra. O que isso significa? Em todo lugar. Onde você estiver, você deve testemunhar a Cristo. Citar essas cidades aqui é como se nós estivéssemos recebendo, como se fosse um roteiro missionário, podemos assim dizer. E sabe por que é bom pensar assim, dessa forma? Porque esse entendimento, ele afasta de nós qualquer sentimento de sectarismo, de exclusividade. Não. É em todo lugar. Aonde você está, você tem que dar testemunho de Cristo. Não é só quando você está na igreja. Não é só quando você está em... Qual que era o primeiro? Em Jerusalém, né? Não é só quando você está em Jerusalém, não, tá? Não é só quando você está na igreja, ou perto dos familiares que sabem que vocês são crentes. É quando você também estiver na Judéia, pessoas que não te conhecem. Quando você estiver lá na Samaria, quando você estiver diante de pessoas que você quer evitá-las, os marginalizados, tem que dar testemunho nesses aí também, até os confins da terra, em todo o lugar. Nós temos que testemunhar a Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, será que as pessoas veem Cristo em nós? Quando você está passando lá no caixa do mercado, o caixa do mercado é a Judéia. Pessoas que não te conhecem. A Jerusalém são pessoas que te conhecem. Para mim, eu vejo Cristo em todos vocês. Para mim, você tem testemunhado a Cristo. Mas lá na Judéia, você tem testemunhado a Cristo? Aqueles que não te conhecem, sabe? Lá no caixa, nós mostramos a Cristo. Onde estamos? Na praia, qualquer lugar que estivermos, testemunhamos a Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Testemunhar a Cristo em todo lugar. Vou dar um exemplo simples para vocês. Isso não é nenhum motivo de glória, pelo amor de Deus, irmãos, nada disso, mas é um exemplo simples. Eu trabalhava de Uber, e aí uma vez, como a cidade ela era pequena, eu fazia muitas corridas particulares, sabe? As pessoas me pagavam, eu fazia as corridinhas e tal. E aí tinha uma moça que alguém me indicou para ela, aí eu fiz a corrida para ela. E aí sabe o que aconteceu? Ela começou a dar em cima de mim dentro do carro. Eu falei, não, moça, tá doida? Não, tal. Cortei na hora, não dei mais. Aí um dia, eu bem belo, a gente estava plantando ali a igreja, eu bem belo saio para fazer o culto. Quando eu levanto a cabeça para começar o culto, quem é que estava sentado? Ela. Alguém dos irmãos da igreja a conhecia e convidou ela para o culto. Irmãos, imagine se eu não testemunho a Cristo ali.
Quando ela me viu, eu olhei, graça e paz, irmãos, bom dia, vamos adorar a Deus, e o culto seguiu. Mas você está vendo como nós temos que testemunhar Cristo, irmãos? Os olhos do pastor não estão sobre você a todo momento, mas os olhos do Senhor estão. Os olhos do Senhor estão. E querendo ou não, sempre tem alguém nos observando. Não é verdade? Sempre tem alguém olhando para nós. Às vezes eu estava andando na rua, pastor, vi o senhor andando esses dias, vi o senhor fazendo caminhada. Lá onde nós morávamos era praia, e eu fazia caminhada, todo dia de manhã eu fazia caminhada na praia. Às vezes passava de ônibus. Pastor, vi o senhor fazendo caminhada na praia. Aí já pensou eu ali fazendo minha caminhada, passa a loira e eu faço assim, olha que loira, e bem na hora passa o ônibus com o irmão. O testemunho, o pastor testemunhando a Cristo aí. Nós temos que testemunhar Cristo a todo momento. Amém? Irmãos, algumas lições aqui desse texto que nós lemos. Ficou clara essa exposição? Ficou claro? Então, algumas lições aqui do texto que nós lemos. Primeiro, nós não podemos estar equivocados com respeito à natureza do reino. Jesus, ele deixou bem claro que o seu reino não é desse mundo. Então nós não podemos ficar associando o reino de Deus, o governo de Deus, com as coisas desse mundo, com as coisas materiais. Não. É espiritual. O governo de Deus é por meio da pessoa de Jesus, da sua obra e dos seus ensinos. E esse governo, ele reina através de nós em nossos dias. Amém? Outro ponto importante, nós devemos vigiar com a ansiedade escatológica. A escatologia é o estudo do final dos tempos. E nós temos que vigiar com a ansiedade escatológica, ou seja, ficar demasiadamente preocupado com as coisas concernentes ao final dos tempos, em especial a volta de Jesus. Não significa que nós não temos que pensar na volta de Jesus, que ansiar a volta de Jesus, mas não compete a nós, irmãos, ficar tentando decifrar quando vai ser. Não. Compete a nós. O que compete a nós? Testemunhar Cristo. Pregar o Evangelho. Fuja das teorias da conspiração, né? Porque o relógio do Apocalipse já está marcando, pelo amor de Deus. Abandone essas bobagens. Ninguém sabe o dia nem a hora. E como ninguém sabe o dia nem a hora, o que nós fazemos? Nós pregamos o Evangelho, nós estamos nos preparando e estamos vivendo a nossa vida. Não vamos gastar nossa energia tentando descobrir quando. Vamos gastar nossa energia, o nosso tempo, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos. Amém? E não esquecendo daquele nosso mapinha missionário, né? Jerusalém, igreja local, família, Judeia, né? Vizinhança, outras pessoas, Samaria, aqueles que nós queremos distância, temos que testemunhar até os confins da terra, em todo lugar, onde você estiver. Seja testemunha de Cristo, testemunhe o Senhor Jesus, por meio das suas ações, palavras. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor, para a gente orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Queridos, o seu marido tem que olhar para você e ver Cristo em você. Esposas, olhem para minhas esposas. O marido de vocês tem que ver Cristo em vocês. Maridos, as nossas esposas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Você é pai, você é mãe, os seus filhos têm que olhar para você e ver Cristo em você. Cristo. A Sara tem que olhar para o pai dela e ver Cristo no pai dela. Ela tem que ver Cristo na maneira que o pai dela está tratando a mãe dela. Ela tem que ver Cristo em mim, irmãos. Você sabe a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros? Testemunhar Cristo. Jerusalém, Judeia, pessoas próximas, além da igreja, familiares, até os confins da terra. Amém? Fale isso para Deus hoje. Diga, Senhor, me capacita a ser tua testemunha nesse mundo. Me dá essa capacidade.
Irmãos, que as nossas expectativas referente ao reino, elas estejam alinhadas com as Escrituras. Amém? Que nós não venhamos crer no reino com olhos carnais, com olhos terrenos. Nós não venhamos ter Jesus apenas para as coisas dessa vida. Não. O reino dele não é desse mundo. Se o reino dele não é nesse mundo, irmãos, por que eu vou ansiar em querer reinar nesse mundo? Por quê? Não faz sentido eu querer reinar em um mundo que o meu Senhor foi crucificado. O reino dele não é nesse mundo, então eu também não estou nem aí para as coisas desse mundo. Tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir. Glória a Deus, está maravilhoso. Amém? E vamos testemunhar Cristo. Vamos permanecer fiel até o fim, custe o que custar. Os apóstolos testemunharam, custe o que custar, eles ficaram ali. Vai morrer, vai ser decapitado, vai ser queimado, vai ser isso, vai ser aquilo. Seguimos testemunhando a Cristo. Amém? Sabendo que existe um reino espiritual nos aguardando. Glória a Deus. Quem crê nisso? Crê de verdade? Vamos orar então? Obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai amado, Pai santo. Engrandecemos o teu nome. Obrigado por essa mensagem. Que verdadeiramente possamos ser tuas testemunhas nesse mundo, Senhor. Que verdadeiramente aqueles que olharem para nós vejam o Senhor em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja glorificado em nossas vidas, em nossas ações, em nosso modo de viver, nas nossas reações. Seja glorificado no pai que eu sou, no marido que eu sou, que eu seja tua testemunha, meu Deus, em todo lugar em que eu estiver, Pai.